onde os planetas se refletem. O coração vibra com Marte, o fígado responde a Júpiter. Os pulmões respiram com Mercúrio. Os ossos ressoam com Saturno. Nada está separado. Tudo é conectado por uma malha invisível de ressonância. E se isso não bastasse, ele vai além. Ele nos diz que as doenças não são apenas físicas, são dissonâncias espirituais. São rachaduras na frequência que liga o ser humano ao divino. São sinais de que a harmonia foi perdida. Mas ele também oferece a chave. Cura não é apenas medicina, menos é a alquimia da alma. E é aqui que a sabedoria Rosacruz explode como uma bomba de luz nas entrelinhas do livro. John Hayden nos entrega as fórmulas da Rosacruz para regenerar o corpo e o espírito. Fórmulas milenares que envolvem ervas, minerais, planetas, orações, geometrias, cores e vibrações. Mas acima de tudo, consciência desperta. Nada ou inconscient, nada eleva o adormecido. E é por isso que este livro não é para todos. Você não vai encontrar nessas páginas dogmas, nem moralismo, nem fé cega. O que você encontra é conhecimento. Conhecimento perigoso, transformador, libertador. Hayden fala de remédios que não existem em farmácias, de poderes que não estão nos laboratórios, mas no interior da alma desperta. Ele fala da possibilidade real de regenerar corpos decaídos, de transmutar dor em luz, de acessar aquilo que muitos chamam de milagre, mas que para os filhos da arte é apenas ciência sagrada. E se isso te surpreende, espere o que vem agora. Os espíritos estão entre nós. Não estão presos a um céu inatingível. Eles descem, eles sobem, eles se movem. O mundo é uma escada viva, uma ponte entre mundos, uma rota secreta, onde as almas trafegam conforme o nível de consciência. E quem aprende a subir essa escada, já não teme a morte, porque compreende que a morte é apenas mudança de frequência. Hayden diz que há portas dentro de nós, portas para outras dimensões, para outros estados de ser, e que há técnicas para acessá-las. Técnicas que envolvem não apenas palavras, mas silêncio, respiração, geometrias, alinhamentos planetários e um foco mental absoluto. Esse conhecimento não foi feito para alimentar a curiosidade, foi feito para incendiar a alma. E o que há no topo dessa escada? O que aguarda o iniciado que ousa ascender? A resposta é simples, mas chocante: a Nova Jerusalém. Mas não se engane, a Nova Jerusalém não é uma cidade física. Não está em Israel, não está no mapa. Ela está dentro de você. É um estado de consciência tão elevado, tão puro, tão conectado à fonte, que dissolve toda ilusão de separação. É o lugar onde a dualidade se quebra, onde o eu e o todo se fundem, onde o homem se torna estrela, onde a carne se curva diante do espírito, onde a mente se cala e a luz fala. E essa Nova Jerusalém não será construída com pedras. Ela é erguida com sabedoria, com prática, com silêncio, com amor, com a coragem de mergulhar no invisível e renascer do outro lado como uma criatura nova. Mas você deve estar se perguntando, por que esse livro não é conhecido? Por que ele não está nas escolas, nas universidades, nas estantes das livrarias populares? A resposta é tão simples quanto desconcertante, porque ele revela demais. Ele rompe com as ilusões do sistema. Ele destampa o véu da manipulação. Ele ensina que você não é um ser limitado, pecador ou indigno. Ele prova que você é uma extensão viva da fonte criadora, menos um fragmento divino em processo de lembrança. E o mundo, como você o conhece, foi construído para que você esqueça isso. A harmonia do mundo desmantela todas as hierarquias falsas, derruba as muralhas entre ciência, religião e espiritualidade. Ela mostra que todas essas coisas são apenas faces de uma mesma verdade escondida. Tudo é vibração, tudo é luz, tudo é espírito se manifestando em diferentes camadas de densidade. Hayden afirma que os antigos, os verdadeiros sábios da antiguidade sabiam disso. Egípcios, caldeus, atlantes, hindus, védicos, persas, zoroastristas e, claro, os místicos cristãos da era pré-igreja. Todos eles falavam da harmonia celestial, das influências planetárias, das essências espirituais que descem aos corpos humanos. Eles não viam o corpo como uma prisão. Eles o viam como um instrumento, um vaso divino onde o espírito tocava sua música. Mas essa música só pode ser ouvida por aqueles que afinam o instrumento. E como se afina esse instrumento? Com práticas, com disciplina espiritual, com conhecimento hermético, com compreensão das leis cósmicas, com meditação, jejum, contemplação dos astros, alquimia interna, estudo dos arquétipos e acima do tudo, com a entrega do ego à sabedoria superior. Hayden descreve os caminhos para isso. Ele oferece instruções práticas menos mais veladas sobre como transmutar seus estados internos. Ele fala do poder da imaginação concentrada.
do uso correto dos símbolos, da conexão com as inteligências angelicais que regem os elementos e os signos do zodíaco, e do risco de profanar esses mistérios sem preparação. Este livro, ainda que escrito com palavras humanas, é vivo. Ele é um transmissor, um organismo sutil que fala diretamente à alma. Muitos que o leem sem estarem preparados nada entendam, mas os que possuem a centelha acesa, esses choram ao virar as páginas, porque reconhecem, porque lembram. É como se a própria alma dissesse: eu já soube disso um dia, eu apenas havia esquecido. É por isso que este livro não foi feito para as massas. Ele é destinado aos que possuem o ouvido treinado para ouvir a música do mundo. Ele foi feito para os filhos da arte, os que já caminharam por desertos internos, os que já morreram por dentro e renasceram, os que não se contentam com o visível. E se você chegou até aqui, não é por acaso. Talvez você seja um deles. Talvez o chamado esteja ecoando dentro de você neste exato momento. E talvez agora tudo esteja começando a fazer sentido, mas escute bem. Este livro também é um espelho, e ele vai te mostrar partes suas que você não quer ver. Dores esquecidas, máscaras sociais, mentiras que você contou a si mesmo para sobreviver. Ele te obriga a encarar o que você se tornou e a decidir com todo o poder do seu espírito se vai continuar vivendo assim ou se vai despertar. A harmonia do mundo não te dá respostas fáceis. Ela te joga no labirinto, mas também te dá o fio dourado. E se você tiver coragem de segui-lo até o fim, você vai sair do outro lado iluminado. John Hayden diz que o homem moderno perdeu sua luz porque se afastou da natureza. Não apenas da natureza externa, menos árvores, rios, animais, menos, mas da natureza divina dentro de si. Ele se alienou do sol interior, do sul-centro, da sua origem espiritual. E é por isso que hoje vivemos em um mundo tão doente. Porque está em dissonância. Porque esqueceu sua música. Porque matou seus símbolos. Mas o livro nos lembra. A música ainda está tocando. Ela nunca parou. Ela pulsa no coração das estrelas, vibra nas células do seu corpo, murmura nos seus sonhos. Ela só precisa ser ouvida de novo. E para ouvi-la, você precisa silenciar. Precisa reaprender a observar, a sentir, a contemplar. Precisa reencontrar o sagrado nos gestos simples, no nascer do sol, nos movimentos da lua, nos números que se repetem, nos sinais que cruzam o seu caminho todos os dias menos, mas que você ignora porque está anestesiado pela pressa, pelo medo, pelo ruído. Este livro não foi escrito para ser apenas lido. Foi feito para ser vivido. Cada capítulo, cada símbolo, cada analogia é um portal, um chamado para sair do sono profundo da carne e caminhar rumo à luz viva do espírito. E essa luz, menos ouça bem, não vem de fora, ela vem de dentro. Ela é sua, sempre foi. Mas para acessá-la, você precisa morrer. Não fisicamente, mas simbolicamente. Precisa deixar morrer o velho eu, o eu condicionado, limitado, programado, e deixar nascer um novo eu, desperto, harmônico, conectado à fonte. Hayden chama isso de transfiguração. Transfigurar-se não é um evento exterior. Não exige templos, nem dogmas, nem autoridade humana alguma. É um evento interno, silencioso e profundamente revolucionário. É o momento em que você se lembra de quem realmente é. Não apenas com a mente, mas com cada célula, com cada átomo, com cada partícula vibrando em sincronia com o cosmos. E esse momento não pode ser forçado. Ele só acontece quando a alma está madura, quando a dor já limpou os excessos, quando a ilusão já não satisfaz, quando a busca deixa de ser por respostas e se torna uma reconexão com a origem. John Hayden sabia disso. Por isso, ele escreveu seu livro não como um manual, mas como uma jornada, uma sinfonia escrita em palavras, que convida você a escutar o que sempre esteve ali menos, mas que o ruído do mundo abafou. Você precisa entender que neste livro tudo tem dois sentidos, literal e o oculto. As palavras são chaves, os parágrafos são espelhos, e as ideias, portais para uma nova forma de perceber a existência. E uma vez que você atravessa esse portal, não há retorno, porque você vê. E quem vê, jamais volta. Dormir. E é exatamente isso que os poderes da escuridão mais temem. A sua visão desperta. Eles não temem a sua opinião. Eles não temem seus gritos. Eles temem o momento em que você olha para o mundo com olhos limpos e diz: eu sei quem eu sou. Eu sou mais do que me disseram. Eu sou eterno. Hayden não era um autor comum. Ele era um iniciado, um canal de verdades antigas que precedem qualquer religião. Suas palavras são seladas com o fogo da sabedoria Rosacruz, com o selo dos alquimistas, com a paciência dos místicos e com a coragem dos profetas. E ele deixou uma verdade que queima. Como lâmina, o corpo
é o laboratório da alma. Cada pensamento, cada emoção, cada alimento, cada influência astrológica gera reações. Você não está separado do cosmos. Você é reagente e recipiente ao mesmo tempo. Você é causa e consequência. Mas mais do que isso, você é criador, sim, criador. Porque Heidan afirma que dentro de cada ser humano há um ponto de contato com o divino. Uma centelha do fogo primordial. Um fragmento da mente universal capaz de moldar realidades, gerar cura, influenciar a matéria e alterar a própria linha do destino. E esse ponto sagrado só pode ser ativado quando a alma entra em harmonia com o todo. Essa é a essência do livro. Harmonia não apenas entre partes do corpo, mas entre reinos, entre mundos, entre dimensões. O que acontece acima reflete abaixo, o que pulsa nos céus ressoa na terra. O que se move nos planetas mexe nas marés do sangue humano. O que se projeta na alma transforma o corpo. E quando essa sinfonia é compreendida, tudo muda. Imagine você entender por que um sofrimento entrou na sua vida. Não como castigo, mas como dissonância cósmica. Imagine poder identificar a origem espiritual de uma doença. Imagine alinhar sua vida, seus relacionamentos, sua alimentação, seus errérios, com ciclos astrológicos e vibracionais da criação. Isso não é superstição. Isso é ciência divina. Isso é a verdadeira alquimia. A união entre conhecimento e espírito. A mais, Heidan afirma que há espíritos inteligentes governando cada esfera celeste. E que eles podem ser contatados, não através de invocação vulgar, mas através da pureza, da concentração, da elevação da frequência mental. Esses seres que para muitos são apenas mitos, são, segundo o autor, inteligências reais, cada uma responsável por manter a harmonia de seu respectivo planeta ou elemento. Eles não são deuses, eles são servos do divino, engrenagens conscientes de uma mente cósmica. Mas atenção, nenhum contato é possível sem transformação. Sem purificação. Porque o universo não responde ao intelecto, ele responde à vibração. Por isso, o verdadeiro segredo está dentro, no grau de luz que você emana. Quanto mais elevado o seu estado interior, mais portas se abrem. E esse é o real poder da sabedoria hermética. Não controlar o mundo menos, mas sintonizar-se com ele. A harmonia do mundo nos lembra que o universo não responde a desejos egoístas, mas a sintonia do coração com a fonte. Quando você está em alinhamento, tudo flui, as respostas vêm, os caminhos se abrem, os sinais surgem, a cura acontece. E você começa a viver aquilo que Heidan chama de vida superior. Uma existência guiada, protegida, inspirada e alinhada com as leis ocultas da criação. E agora, pare um instante, respire profundamente e sinta o que este conhecimento está despertando em você, porque essa sensação, esse arrepio, esse calor no peito, é sua alma lembrando da música que você ouvia antes de nascer, lembrando do propósito que você carregava antes de ser esmagado pelo peso do mundo, lembrando que você não veio aqui para sobreviver, você veio para viver em harmonia com o céu. E se isso te toca, então você entendeu. E é nesse ponto que a jornada se intensifica, porque ao compreender a harmonia do mundo, você inevitavelmente se depara com o que John Heidan chamou de a Nova Jerusalém. Mas atenção, não estamos falando de uma cidade física, nem de um evento religioso como você ouviu por aí. A Nova Jerusalém de Heidan é um estado de consciência, um campo de realidade onde o ser humano desperto vive em união plena com a mente divina. É o retorno do homem ao seu trono original, menos aquele que foi perdido quando a humanidade caiu. No sono da ignorância, neste estado elevado, tudo muda. O tempo deixa de ter o mesmo peso. O sofrimento se transforma em sabedoria. A matéria se torna luz. A vida deixa de ser aleatória e começa a fluir em sincronia com uma inteligência amorosa e superior. É como sair de uma sala escura e pela primeira vez ver o sol. Heidan descreve essa Nova Jerusalém como um lugar onde o homem e os anjos coexistem em harmonia, onde as leis naturais são compreendidas, respeitadas e celebradas, onde é apenas uma passagem, onde o corpo é templo, onde o espírito é rei, e onde a vida é uma obra de arte esculpida em frequência, som e intenção. Essa visão não é fantasia, é uma memória adormecida dentro de você. Você já viveu isso, em algum nível. Já experimentou lampejos disso quando sentiu paz absoluta. Em meio ao caos, quando uma sincronicidade absurda aconteceu. Quando você sentiu que alguém te ouviu antes mesmo de você falar. Quando você soube sem dúvida que não estava sozinho. Esses momentos são ecos da Nova Jerusalém. E sabe por que eles acontecem? Porque essa realidade superior está tentando te alcançar. Está batendo na porta da sua consciência. Está pedindo passagem. Está sussurrando acorde. Volte lembrar-me a uma condição. Você precisa se despir das ilusões. Precisa deixar para trás o falso eu, o orgulho espiritual,
o medo disfarçado de razão. Precisa se render à verdade, não à verdade das palavras, mas à verdade que pulsa dentro do seu espírito desde antes do nascimento. John Hayden nos ensina que o ser humano foi criado com 3 centros: o mental, o emocional e o espiritual. E que somente quando esses 3 estão em harmonia, o verdadeiro poder se revela. Essa trindade interna é o reflexo da trindade divina. E quando você a ativa, você se torna de fato um mago, um curador, um canal consciente da vontade divina. É por isso que a obra dele incomoda tanto, porque ela empodera, ela não depende de religião, de templos, de gurus. Ela aponta o templo dentro de você, o altar no seu peito, a chama viva no seu DNA. E quando isso é ativado, você se torna incontrolável para o sistema. Você já percebeu o quanto as massas são mantidas em dissonância? A alimentação está em desequilíbrio. A mente é alimentada com medo. Os cérebros são bombardeados com lixo sensorial. Tudo para impedir que a harmonia aconteça. Porque quando ela acontece, você começa a ver a Matrix Sarah. E você não é mais útil como peça de engrenagem, você se torna livre. E não há nada mais perigoso para um sistema de controle do que um ser humano livre. É por isso que Hayden não é ensinado nas escolas. É por isso que a sabedoria hermética é ridicularizada. É por isso que o esoterismo verdadeiro foi escondido sob camadas de falsificações. Mas aqueles que sentem o chamado, esses vão encontrá-lo. Porque quando a alma está pronta, o livro abre-se. E quando você encontra esse livro, você encontra também partes suas que estavam adormecidas há vidas. Hayden dizia que toda a criação é música, que o universo é uma harpa tocada por mãos invisíveis, e que cada ser humano é uma corda dessa harpa. Se você vibra em dissonância, o todo sente. Mas se você vibra em harmonia, então você participa da grande canção da existência. Você não está mais separado. Você é parte da dança das estrelas. Imagine viver assim. Imagine acordar todos os dias sabendo que cada gesto, cada palavra, cada respiração é um ato sagrado. Imagine viver com consciência total de que você está entre mundos físico e espiritual, e que sua presença pode curar, pode transformar, pode levar tudo ao seu redor. Esse é o estado que a harmonia do mundo propõe. Não é utopia, é real, mas exige entrega, exige coragem, exige sacrifício, o sacrifício da ilusão. E aqui está a grande verdade. Não há como enganar a harmonia. Ou você vibra nela, ou você sofre até se alinhar. O universo não castiga. Ela responde. Ele devolve a você aquilo que você emite. E isso é justiça cósmica em sua forma mais pura. Hayden fala disso com clareza assustadora. Ele explica que os anjos, os planetas, os elementos, os números, tudo é consciência em ação. Nada é aleatório. Tudo responde à harmonia. E se você deseja viver uma vida com propósito, plenitude, lucidez e poder, você precisa dançar essa dança. Você precisa afinar sua alma com o coro do universo. E quando isso acontece, algo milagroso começa a se manifestar. O retorno da visão espiritual. Você passa a enxergar o invisível, ouvir o que não é dito, sentir o que está além da pele. E é nesse ponto que o mundo muda. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. E quando você muda, tudo ao redor responde. E agora talvez você esteja se perguntando: tudo isso é real? Será que realmente posso tocar essas verdades com as minhas próprias mãos? Com minha própria alma? A resposta é sim, mas não com os olhos do mundo. Não com os ouvidos, treinados para o ruído. Não com a mente acostumada a obedecer. Você precisa usar o olho do espírito, a audição da alma. A mente silenciosa menos aquela que ouve antes do som, aquela que vê antes da luz. John Hayden escreveu A Harmonia do Mundo em 1662. Mas esse livro, ele não pertence ao passado. Ele é um código, um espelho multidimensional, uma técnica espiritual embutida em palavras que só se revela a quem queima por dentro. E se você sentiu isso enquanto ouvia tudo até aqui, então, parabéns. Você é um dos poucos que ouvem o chamado para sair da massa, o chamado para renascer em vida, chamado para acessar os mundos invisíveis sem sair do corpo, chamado para lembrar daquilo que a sociedade apagou, que você é uma estrela encarnada, uma centelha do divino. Um fragmento consciente do cosmos em forma humana. E talvez, no fundo, você já soubesse disso desde criança. Talvez tenha sentido isso em sonhos, em preságios, em silêncios profundos que ninguém entendeu. Talvez você sempre tenha tido uma saudade inexplicável de um lugar que nunca viu com os olhos, mas que a alma reconhece. A saudade da sua origem, da sua verdadeira casa, do reino que existe antes das religiões, antes das palavras, antes do tempo. Essa é a Nova Jerusalém. Esse é o reino de Deus dentro de você. E é para lá que esse livro te leva,
não por fora. Por dentro, você não vai caminhar quilômetros. Você vai fechar os olhos e atravessar universos. Vai mergulhar em si mesmo como quem volta ao lar. E vai encontrar, lá no centro do seu ser, a resposta que Heidan deixou codificada. Você não precisa ser salvo, você precisa ser lembrado. Lembrado de quem é. Lembrado do que veio fazer aqui. Lembrado de que a morte é uma ilusão. Lembrado de que Deus não está longe. Deus está dentro. E se isso ecoou em você, se essa mensagem atravessou o escudo que o mundo construiu em volta da sua alma, então você já começou a mudança, você já começou a cura, você já começou o despertar. E agora, escute com atenção se esse vídeo mexeu com você. Se ele tocou alguma coisa que estava adormecida, então não guarde isso só para você. Deixe o seu like, ele ajuda essa mensagem a chegar em mais buscadores. Compartilhe com alguém que você sente que está pronto para essa jornada. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque aqui, cada vídeo é um portal de revelações. Esse é só o começo. A escuridão teme o conhecimento verdadeiro, mas você, a partir de agora, carrega uma fagulha dessa luz. E nada, absolutamente nada, será como antes. Bem-vindo de volta à harmonia do mundo.